Pergunta do Anus Unus, eu não sei se é assim que fala, tá? Mas vamos lá. Entre FNAF e Ordem Paranormal, qual dos universos você escolheria esquecer tudo só pra ter uma sensação de conhecer pela primeira vez? Cara, eu pensei muito nessa pergunta e após pensar bastante eu tenho a resposta de FNAF com certeza, porque, cara, FNAF foi um jogo muito marcante pra mim, em muitos aspectos, tipo, foi um jogo que não só eu gostei muito, como me aprimorar um pouco como pessoa, porque foi graças a FNAF que eu comecei a ter gosto por ler e por escrever bastante. E aí eu comecei a escrever por causa desse jogo, e ler mais por causa dele também. Então foi uma coisa que me deu uma bufada aí, né? Um aprimoramento. E também porque, cara, são sentimentos muito mágicos, tá ligado? Desde o começo que eu comecei a ver as coisas do jogo, era sempre muito mágico, tipo, descobrir as coisas novas, ficar de olho pra ver quando saía um teaser, uma parada, os canais que eu acompanhava na época e tal. Fiquei muito triste que eu só fui conhecer o Markiplier muito tempo depois, tipo, sei lá, ano passado eu fui assistir, eu fiz uma maratona de todos os vídeos de FNAF dele, pelo menos da playlist lá. E tipo, eu achei maravilhoso. Se eu tivesse conhecido na época, ia ser porra, incrível. Então eu gostaria de esquecer tudo pra voltar pela primeira vez e rever e descobrir de novas coisas. Ia ser maravilhoso. Gregory, Roxy's OnlyFans password is in her room somewhere. Find it. Pergunta do Matt Costa. Qual forma você acha adequada pra nerfar uma criatura? Então, muitas. Por exemplo, se for antes de um combate, tu sabe que o pessoal vai enfrentar a criatura, tu vê o que teu grupo precisa. O grupo não dá muito dano, diminui o HP. O grupo não tem tanque ou não tem muita vida, diminui o dano, diminui a quantidade de ataques ou o bônus dos ataques. Outra forma, pega as ações que ela tem, as habilidades, e tu aumenta a categoria de uso. Por exemplo, essa ação é livre, tu aumenta para movimento. Essa ação é movimento, aumenta para padrão. Ou, só pode usar essa ação uma vez a cada 2 turnos, uma vez a cada 3 turnos, sei lá. Agora, se for no meio da luta, tu pode fazer essas mesmas coisas com a desculpa narrativa de que a criatura já tá machucada e já tá mais cansada, então ela não tá que nem no auge de antes. E isso também é bom, porque é em favor da mecânica, pra não causar um TPK, e favorece a narrativa, porque tu consegue fazer umas cenas mais interessantes, em vez de ficar naquele negócio monótono de tipo, rola o ataque, 25, acertou, rola o dano, 15, beleza, próxima rodada, não. Tu fica naquela parada tipo, rola o ataque, aí rolou, tá, acertou, me fala como é que você faz esse ataque. Aí o cara vai, descreve, eu vou dando uma pirueta, chego pulando e dou uma espadada no braço. Aí tu fala, beleza, rola o dano, aí dá um dano bom, aí tu, tá, sua espada entra no braço, enfinca bastante, rasgando a carne, o sangue espirra no seu rosto e nas suas roupas, e você vê que você quase arranca o braço dele, mas no último momento a criatura te dá um tapa e consegue se desvencilhar do ataque. Sabe, tu dá um gosto à narrativa, tu deixa a cena legal, mais interessante de fazer. É isso. Eu acho válido você diminuir as coisas na cara dura mesmo. Sem falar, tipo, tu vai... Tipo, antes era 2d10 o dano, agora é 1d10. E tu não explica por quê, tu só fala. Se alguém perguntar, tu fala. Se alguém perguntar ou estranhar, tu pode implementar na tua narrativa, tipo, na hora que ele ataca alguém e acerta e dá um dano, tu fala, a criatura te ataca e você sente a dor, ela te machuca, mas não é mais que nem antes, parece que ela não tá mais tão forte. Tu vai colocando isso na narrativa, entendeu? Acho que assim é uma forma legal de nerfar a criatura. O mestre tá me nerfando! Pergunta do Niuki. Qual classe você acha mais roubada e qual o melhor elemento para ter afinidade? A classe que eu acho mais roubada é o cultista, porque tu pode fazer praticamente qualquer coisa que tu quiser, visto a versatilidade que tu tem com os rituais. E também porque tem uns poderes até legais, umas trilhas bacanas, com exceção de algumas poucas, que eu não vou citar nomes. E é isso. Agora, qual o melhor elemento para ter afinidade? Eu diria que vai parecer coisa de fanboy, e talvez seja, mas morte. Por quê? Morte te dá mais PE para gastar, morte te dá mais limite de PE para gastar, e morte também pode te dar ação padrão extra. E o jogo gira, pelo menos a parte dos combates, né? Gira em torno de 3 coisas. Quantos PE tu tem para gastar, quantos você pode gastar para fazer uns combos absurdos, e quantas ações tu tem para fazer durante o combate.
E a morte literalmente te dá essas 3 coisas de brinde. De brinde não, né? Tu tem que pegar os poderes paranormais. Mas, porra, te dá esses 3 bagulho que são extremamente úteis nos combates. Então, eu diria que é a morte, sim. Vocês acabaram de invocar o Deus no WhatsApp. E pra última pergunta de hoje, nós temos a pergunta do anfitrião. Ué, pensei que eu tinha te matado, cara. Quer dizer, o Doomslayer, né? Mas enfim. Qual relíquia acha que é a mais forte? E quem seria o vencedor em uma batalha entre as relíquias? Tirando a magistrada porque ela seria assolada pelas outras. Polêmicas, hein, defensor? Cuidado! Os defensores da magistrada estão loucos nesse momento aí. Não foi eu que falei não, hein? Foi ele. Olha, olhando entre as relíquias, de uma batalha entre elas, eu acho... Não, calma. A mais forte primeiro. A relíquia mais forte, eu acho que se tu for considerar narrativamente, seria a magistrada por causa do bagulho dela de reescrever a realidade, enfim, coisa roubada, escrota, onipresença, onipotência, sei lá. Eu acho que ela é onipresente e onisciente, certo? Uma coisa assim. Enfim, isso é bem roubado. Mas se tu for comparar entre as relíquias, eu acho que entre elas a mais forte é o diabo e ele ganha de todas as outras. Por quê? Uma batalha entre todas elas, a gente vê o seguinte. Os elementos que se odeiam vão lutar entre si, provavelmente. Então, acho que o Deus da Morte ia querer ir pra cima do diabo. Porém, o anfitrião tem um monte de anfitriões no primeiro ato dele, um monte de cópias dele, e eles iam pra cima do Deus da Morte com certeza. O Deus da Morte não ia tancar, porque ia ser muito dano de energia em cima dele, ele ia ir de base rapidinho. Tá, isso aí já morreu o Deus da Morte. Então o counter do diabo já foi embora. E o Deus da Morte vai morrer primeiro, porque o anfitrião tem mais iniciativa. Aí, depois, o diabo provavelmente iria pra cima da magistrada. Enquanto que a magistrada ia querer derrotar o anfitrião, talvez. Ou não, né? Sei lá, a magistrada é toda estranha. Mas o diabo ia cacetar a magistrada, porque ele dá muito dano. E ele dá dano de sangue, que é dobrado nela, ela ia pro cacete. Ia ficar só diabo e anfitrião. E eu acho que o diabo ganha do anfitrião, porque o diabo pode ficar invocando o bicho pra tancar pra ele. Tipo uma aniquilação, que pode destroçar todas as cópias do anfitrião. E depois, no mano a mano, eu acho que o diabo ainda ganha, porque ele tem mais dano, se eu não me engano. Então é isso. Eu acho que essa seria mais ou menos a batalha entre eles. Embora a gente saiba que isso nunca vai acontecer. Eu vim te oferecer um pacto. Vamos lá, iniciando a parte 2 aí com a pergunta do Prisma. Posso fazer 2? Não. Brincadeira, pode sim. Primeira, qual item amaldiçoado / maldição você acha mais da hora, mecanicamente ou esteticamente? Cara, mecanicamente energética, esteticamente item amaldiçoado ou maldição? Cara, caralho, raiozão no fundo. Eu acho o coração pulsante muito da hora esteticamente. O cara do nada puxa um coração e começa a apertar ele, tá ligado? E 2, quais origens você acha que combina melhor com cada classe? Depende, né? Mas, por exemplo, pra especialista eu acho que alguma coisa tipo investigador ou qual que é o nome? Agente de saúde. Às vezes religioso, mas bem específico. Ignora os raios, tá chovendo pra cacete. Pra ocultista eu acho que religioso é muito bom. Cultista arrependido é bom. Acho que só essas mesmo, que combina assim com a ideia. E pro combatente, pô, militar, mercenário, lutador, esse tipo de origem, né? Mas eu, pra ser honesto, eu gosto quando o personagem tem uma origem que não tem nada a ver com ele. Tipo, era o Seu Jorge da padaria. Ou seja, qual origem que é isso? É trabalhador, sei lá? E o que o Seu Jorge da padaria faz? Invoca o capeta. E agora a pergunta do Gu. Perguntinha básica. O que é o medo? Cara, o medo nada mais é do que você acordar de madrugada querendo beber água, com a casa toda escura enquanto você escuta barulhos suspeitos de fundo. E esse raio veio num momento muito bom, né? Mas enfim. E a outra pergunta é, caso encaixe no vídeo, o que é o equilíbrio? Aí você tem que perguntar pra vagabunda da magistrada. Não existe equilíbrio nessa batalha. Kian vai derrotar todos vocês.
estrada. Com todo respeito. Foda-se o equilíbrio. Perguntinha do Oberon Kalad. Seria uma boa ideia botar 6 players mundanos 0% pra lutar contra um zumbi de sangue? Acha que seria uma boa adicionar uma mecânica de drone? Não sei como seria uma mecânica de drone, talvez seja legal. Mas assim, 6 players, vai, eles devem conseguir tancar umzinho só, umzinho. Só que tu tem que ser coerente, né? Eu acho que é legal tu botar um zumbi de sangue, tipo, daqueles que não é completo, tá se transformando ainda. Aí, sei lá, ele tem um ataque só, tem menos vida, alguma coisa assim. Depende do equipamento dos players, né? Se eles estão, tipo, com armas boas, tipo, algum deles tem um revólver ou, sei lá, uma espada, uma coisa assim. Aí eu acho ok, acho justo até. Boa sorte, só não tenta botar o bicho muito tunado. Eu acho que funciona. Se quiser botar um dronezinho também, talvez seja legal pra dar umas balas nele. Prepara el culo. Lorde 2.p. Tem umas aqui. Primeira, se você pudesse ter um PJ pra campanha canônica do Ordem, qual seria e em qual temporada ele estaria? Mano, claramente, se eu fosse jogar uma campanha do Ordem, meu personagem seria o Max, pelo amor de Deus, é o meu personagem, meu xodózinho. E provavelmente ele estaria ou em Desconjuração ou em Calamidade, mas eu acho que mais em Calamidade. Por quê? Porque tem que ter a Agatha. O Max é meio que um personagem que tem uma relação direta com a Agatha, então ele teria que ter a Agatha na temporada. Bom, eu acho que é Calamidade, porque ela é relativamente a mais tranquila para um ocultista não morrer, digamos assim. E é uma que eu gosto bastante, então eu acho que combinaria, tipo, a vibe também do pessoal que tem lá, eu acho que ia combinar bastante. Segunda, Diabo aparece e te oferece um pacto. O que você pede? Mano, isso aqui. Se eu tiver isso aqui, já tá bom pra mim, já sou uma pessoa feliz. 3. Se você tivesse o poder de mudar algo da série canônica do Ordem, o que seria? Mano, eu não sei pra falar a verdade. Mudar algo do canônico? Cara, eu não sei, as coisas se desenrolaram de um jeito tão legal. Ah, não, tem. Eu queria que a Erin não morresse no final de Desconjuração, porque eu acho que em Calamidade ela ia ser muito foda, com peritinhos explosivos e ia explodir a porra toda. Só isso. O anfitrião é de fato o mais maravilhoso, perfeito, sublime. Você explode. Vamos lá, pergunta do Victor França. O que você acha do sistema de level do Ordem, principalmente das afinidades, no caso de ter que pegar um poder ou ritual 2 vezes para ter afinidade? E também como você acha que funcionaria a afinidade com medo? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho do sistema de level up do Ordem. Pessoalmente, não sou muito fã. Mas eu entendo e eu sei que ele é bem feito pra proposta, que é ser pessoas, não é pra ser um bagulho extremamente desbalanceado e horrível em níveis de poder. Eu sei que tem builds que dá pra fazer isso, mas tô falando, ele não foi feito pra ser muito complexo, foi feito pensando no pessoal que vai começar a jogar RPG agora, então tem que ser um bagulho mais simples. E ainda no caso da afinidade não pode ter umas coisas gigantescamente roubadas, então eu entendo ele ser desse jeito. Mas eu pessoalmente preferiria se fosse mais semelhante ao de T20, que você ganha um poder por level. Você passou de level, você ganha poder. Sempre que você passa de level, você ganha poder. No Ordem é só a cada 15%, e em necks específicos você ganha coisas específicas, né? Eu acho, por exemplo, se fosse no T20, ele é assim, só que todo nível tu ganha um poder, e quando tem um nível específico que tu ganha uma coisa específica, tu ganha o poder e a coisa específica, o que é bem interessante, dá pra fazer bastante coisa. Ele é mais versátil nesse sentido. Mas no caso das afinidades, eu acho que assim, quando tu tem um poder paranormal, é difícil tu ter porque tu não pode pegar muito, né? Por causa da sanidade e também porque tu tem poucos poderes no Ordem, né? A cada 15% só. Quando tu pega um poder paranormal, aí depois tem que pegar ele de novo pra ter afinidade, eu acho que isso podia ser diferente. Eu acho que podia ser tipo assim, por exemplo, eu tenho sangue de ferro e arma de sangue. Aí eu chego no 60%, eu transcendo de novo e pego afinidade com sangue. Nesse momento, eu acho que todos os meus poderes de sangue tinham que ganhar afinidade. Ia ficar bem quebrado, eu acredito que ia ficar bem quebrado, mas talvez pudesse ter alguma limitação, algum nerf pra balancear isso. Porque sei lá, às vezes o cara tem que gastar muito poder pra conseguir uma afinidade com o bagulho, e aí ele acaba perdendo grande versatilidade, porque ele foca muito no poder paranormal e não pega um poder de classe que poderia ser muito bom pra ele.
Então acho que a escassez de poderes no Ordem e somado a essa parada de tu ter que pegar um mesmo poder paranormal 2 vezes pra ter afinidade, dá uma quebrada um pouco na versatilidade do sistema, eu diria. E sobre a afinidade com medo, eu acho que seria muito difícil de fazer, mas eu acho que ia ser uma parada naipe os rituais de medo mesmo. Tipo, são muito fortes, quer dizer, entre aspas, muito fortes, né? Porque não valem a pena, mas são muito fortes, só que tu tem muitas penalidades. Tu tem muitos problemas. Eu acho que a afinidade com medo ia ser mais ou menos assim. Por exemplo, ela te dá muito benefício pra muita coisa, tu ia sair muito bem, mas eu acho que em algumas coisas específicas ela ia te deixar na mão e tu ia se ferrar bonito. Não consigo dar uma coisa mecânica, porque a gente não conhece o suficiente do medo pra isso. Eu espero que no Enigma do Medo a gente descubra um pouco mais, né? Nice balls, bro. Pergunta do Rafael Braga. Olá, meu queridão, qual é? De onde você tirou a ideia do José, melhor personagem ever? Claramente, né? Quem é Dante, quem é Balu, quem é, sei lá, Joey? Pelo amor de Deus. É o José Supremacy. Queria dicas assim pros meus em RPG. Cara, não diria que tem uma fórmula mágica, assim, pra tu fazer um personagem foda. É tipo um personagem que tu se diverte, que tu acha legal. Mas o José eu fiz full na piada. Eu tinha feito aquele vídeo lá do Lâmina, o primeiro lá com Xande e 2 zumbis de sangue. Eu falei, tá, quero fazer outro vídeo desse zoando agora o flagelador. Só que eu quero fazer uma narrativa, eu queria criar uma história. Eu fui criando a historinha na minha cabeça, assim. Geralmente eu vou criando a história na minha cabeça. Aí eu pensei, tá, mas só pra fazer uma narrativa eu preciso de personagens. Aí eu fiz o Henrique e o José. Inclusive o Henrique nem tinha nome de Henrique na época. Eu até chamei ele de José porque eu me confundi. Tinha 2 José no vídeo, né? Mas enfim. Aí eu fiz o José, que é um ocultista fracão, que não é nada demais, só que tipo ele tem essa parada de ser arrogante, falar de lador, eu sou muito foda, eu sou uma trilha muito boa, não sei o que. Ele tem essa parada de ser engraçadão, só que ele não é. Eu gosto de fazer essa oposição, tipo, do que o personagem quer ser ou o que ele pensa que ele é, no caso do José, contra o que ele realmente é. Eu acho uma posição legal. Mas tipo, cara, eu diria que se você quer fazer um personagem que você realmente gosta, que você acha legal, você tem que se basear em coisas que você gosta e que você acha legal. Tipo, uma coisa... Se você vai fazer um personagem mais comédia, como é o caso do José, tu vê sei lá, um filme, um desenho, uma comédia, um personagem de um livro, de qualquer coisa de comédia que tu goste, tu fala, nossa, esse personagem é muito bom. Aí tu faz um cara meio inspirado nele, umas coisas assim, meio parecidas, umas referências. Tu pode juntar vários personagens diferentes. Ou tu pode também, que é uma outra coisa que eu faço às vezes, que no caso eu fiz até com o Max, né? Tu pensa e tu tem um conceito. Tá, esse é o conceito. Vou dar o conceito que eu pensei pro Max. Ocultista, gótico, trevoso, de morte, convencido. Esse era rebelde. Esse era a ideia central. E aí, a partir dessa ideia central, tu não tá com o personagem pronto ainda. Tu vai escrevendo mais coisas. Tu vai colocando, tipo... Tá, mas ele também... Ele é assim, tu escreve a aparência. Ele é desse jeito de personalidade. Ele tinha a família e tal, não sei o que. Aí aconteceu tal coisa. Tu vai criando a história aos poucos. Eu acho que essa é a forma mais certa, entre aspas. Se é que existe uma forma certa. Mas talvez seja a forma mais trabalhosa, porém mais recompensadora de fazer um personagem. Que é ideia central e desdobramento aos poucos. E aí tu junta tudo isso e tu faz o teu personagem. Mas, no caso de personagem de comédia, não precisa se esforçar muito. É só comédia, tá ligado? Eu falei demais, né? Nossa, cara... Por isso que eu tive que dividir o vídeo em 2. E nossa última pergunta desse vídeo, Milênio. Se você pudesse criar um ritual de quarto círculo, como ele seria? Bom, eu já falei na parte 1 sobre negação carnal. Quer dizer, não sei se foi na parte 1 ou na parte 2. Enfim, eu falei sobre negação carnal. É esse ponto já. E assim, se fosse pra eu criar um ritual, só eu, de quarto círculo, eu faria provavelmente um ritual de morte, que vai fazer uma coisa que geralmente não se fala com morte, mas eu acho que é possível. Porque tudo que a gente tem de morte geralmente é tipo envelhecer, degradar, deixar fudido, etc. Eu acho que poderia ter um ritual de quarto círculo de morte, cheio de pré-requisito. Sei lá, um ritual que tem pré-requisito de afinidade, só a versão normal dele, uma coisa assim. Mas a parada é que, tipo, um ritual de morte que rejuvenesce a pessoa. E poderia ter uma mecânica, tipo... Tá, você rejuvenesce, você volta uns anos, mas isso não é de graça. Você precisa de uma cobaia, por exemplo.
Você precisa de componentes desse... O componente ritualístico desse ritual é uma pessoa, e tu rouba os anos de vida dela, sabe? Fazer meio que uma troca. Uma troca. Tu pega o tempo de vida dela e bota pra você. Eu acho que ia ser uma ideia, um conceito bem interessante que acredito eu que nunca apareceu em Ordem. Que eu me lembre, pelo menos não. Eu acho que seria um conceito bem legal de se botar. Talvez até uma missão, uma coisa assim. Tem uma coisa no livro que cita sobre rejuvenescer, que é no capítulo lá que tá explicando os elementos. Na página de morte fala possíveis, se eu não me engano, ou é nas afinidades, eu não lembro. Mas fala, tipo, possíveis consequências de afinidade com morte. Aí tem lá, ficar mais magro, ficar mais pálido, listra, pele cinzenta. E tem uma parte lá que fala envelhecimento instantâneo ou rejuvenescimento instantâneo. Uma coisa assim. Eu acho que ia ser legal ter essa ideia realmente trabalhada no Ordem, porque a gente infelizmente não tem. Pergunta do Green Woos. Quem você odeia mais, Balloon Boy ou Efton? Bom, depende. Qual Efton você tá falando? Eu acredito que seja do William, né? Bom, o Balloon Boy não é tão ruim assim, cara. Ele não é tão ruim. No máximo ele é irritante. O Efton matou um monte de criança, né? Então acho que a resposta é meio óbvia. Mas o Balloon Boy, o pessoal fica xingando bastante ele, mas eu não tenho tanta raiva dele, não. Mas sabe de quem eu tenho raiva? Dessa demônia aqui. Unfortunate. Oh, how unfortunate. Pergunta do Aleatoriamente Eu, respondida pelo Will. E eu só coloquei no vídeo porque, Will, nos explique. Você nos deve explicações sobre essa build agora. Pergunta do Arthur Franco B. Random usuário. Que isso, todo formal. Se existisse a relíquia de medo, como você gostaria que fosse? Tanto conceito quanto atributos. Cara, eu não faço a menor ideia. Porque o medo é um elemento muito broxa, a gente não sabe nada dele. Não sabe nada, a gente só sabe que o medo é impossível e o medo quebra regras, é só isso. Então eu acho que, sei lá, em atributos ele ia ser totalmente destruído de roubado. Eu acho que ia ser a relíquia mais forte, tipo... Ele ia ter imunidade a tudo, ele ia dar dano pra caralho, ele ia ter 1 bilhão de ataque, ele ia ter 999 de defesa. Acho que ele ia ser ridículo de quebrado e o conceito eu acho que ia ser uma parada transcendental a um nível que não tem nenhuma forma física. Você simplesmente olha e automaticamente você tá louco. Pergunta do Leonardo Esteves, cadê Dragon Block? Eu não faço ideia do que o senhor está falando. Se você puder elucidar isso, eu ficaria bem satisfeito, assim. Ou se alguém que conheça puder explicar também, vai ser legal. Pergunta do Raviaz. Ou Raviaz, sei lá. Por que fazer uma se dá pra fazer duas? Porque, sei lá, cara, às vezes uma é somente o necessário. Você nunca viu o Mowgli, o Menino Lobo? Eu busco o necessário. Tô pagando pra caralho, mas eu também não vi o filme. De qualquer forma, como flagelador, eu posso gastar quantos PV por rodada eu quiser? Ou isso é limitado pelo PE? Quantos PV você quiser. Não tem nenhuma parte no livro que fala sobre isso. E até agora, pelo menos até onde eu sei, nenhum dos game designers do livro confirmaram sobre limite de PV. Então... Você pode gastar quantos você quiser. E 2. Se o monstro tirar 20 no dado, é sucesso automático ou essa mecânica é só para players? Então, isso é curioso. Nessa parte que fala do 20 ser sucesso, ele diz, se eu não me engano, ele cita especificamente personagens. Porém, se você der uma olhada nas condições, quando é uma condição, por exemplo, sangrando, que tu precisa fazer um teste de vigor para terminar ela, a condição também especifica personagem. Então fica nessa dúvida, mas... São só para personagem? Não, porque as condições também funcionam contra monstros. Dito isso, acredito que o 20 automático seja para qualquer criatura, seja ela NPC, seja ela player, seja ela monstro. 2, 1. Para finalizar, nós temos a pergunta do Oxys e Otwart. Eu acho que é assim que fala, sei lá. Qual é o sentido da vida? Bom, claramente jogar RPG com os amigos que fizemos pelo caminho.